Bom dia para você. Bom dia, Léo Levati, uma ótima terça-feira, pré-super quarta. Nós temos muito a dizer e pouco a agir. Bom dia. Isso significa que você está enxergando muitas variáveis, mas a dinâmica de hoje deve ser de observação? Léo, eu acredito que não, viu? Muito pode se repetir nas expectativas que ocorreram na data de ontem. Nós acordamos numa segunda-feira bem agitada, com um contexto de câmbio lá na Casa do Chapéu, e por fim, em meio ao contexto ali da transmissão, perto do horário do almoço, perdemos aquele suporte importante que nos levou um dólar para baixo, e agora estamos abaixo das médias, pressionando o câmbio para baixo novamente. O leilão de abertura nos carrega uma alta ali, média de 0,40, vai mudar bastante ainda até realmente a abertura do mercado de futuros oficialmente, mas não temos aquela perspectiva de obter um dólar voltando para R$6 antes de um movimento tão importante de política monetária brasileira, que amanhã o contexto aí de uma nova alta da taxa Selic. Numa outra ponta, ontem nós realmente cornetamos, né? O Brasil pode ir no antimundo, a bolsa pode subir, e isso ocorreu basicamente de ponta a ponta. Quem vendeu o índice futuro ontem foi contra o Brasil, tomou uma rasgada e deve ter doído pra caramba. Porém, hoje fica também um momento tenso, né? Devido ao contexto técnico. Nada subirás ou cairás numa linha reta. Então nós temos também esse cenário da resistência no índice futuro, podendo atrapalhar bastante a continuidade desse movimento. Hoje, nada mais é, Léo, do que um grande ensaio para o cenário da super quarta. Aí sim, o jogo pega fogo e pontua oficialmente, e vamos ver se nós passamos do susto da data de ontem, já nessa terça-feira. Susto para quem? Susto para Big Techs, especificamente Nvidia, semicondutores, chips, e alegria, alento para outros personagens. We follow the money, e não é que o money veio para cá e veio forte, veio firme. Inclusive, com esse gancho, deixa eu cumprimentar o Lucas Florencio. O Luquinha já está na ponta da conexão também, vai nos ajudar ao longo das próximas horas. Lucas, bem-vindo, bom dia. Vamos organizar graficamente índice dólar para a gente pensar as negociações nesse dia 28 de janeiro, começando pelo índice. Olha o Ibov, está no canto inferior direito, ó, fechou praticamente com 2% de alta, 124.861 pontos. Vai lá, meu caro Lucas. Fala, Léo, bom dia Gui, bom dia a todos aí. Vamos juntos então. Léo, o índice fechou realmente na máxima. No gráfico diário aqui nós temos uma resistência, até ver o Gui falando aí, é uma média de 50 períodos, essa faixa dos 125.900, e até vale a gente observar o gráfico de 4 horas, né, que tem uma média de 200 períodos um pouquinho acima, e a gente pode sim, né, ter um dia ou um movimento de lateralização, ou quem sabe uma realização aí pelos gráficos menores, né, porque o movimento de ontem foi muito atípico, um movimento muito forte, e já querendo abrir aí próximo dos 125.200, mostrando uma possível realização aí na abertura. Quer que eu fale aqui do dólar? Manda ver. Maravilha. O dólar está numa região de suporte ainda, né? Aquela faixa do gráfico diário, essa faixa aqui dos 5.870 até os 5.890. É uma região que teve uma defesa compradora nos últimos 3 dias, na semana passada, né? Pode-se dizer assim. Ontem ele fez uma tentativa de reversão, mas voltou muito forte ali, fechando um candle vendedor. No gráfico de 15 minutos, a gente percebe ele trabalhando abaixo das médias. Se perder essa faixa aqui dos 5.897, perdão, pode ir buscar a região de suporte aqui nos 880, mas o dólar parece que já abriu aqui, ó, fazendo uma realização também na faixa dos 916, né? Então, com a abertura do mercado aí agora na média de 200 no gráfico de 5 minutos, que é o divisor de água no intraday, para ver se ele vai conseguir romper para voltar a testar a VWAP lá na região dos 928, ou se ele realiza aí para retestar o fechamento do dia anterior. Léo. É isso, Lucas pegando carona já na abertura do mercado de futuros, 9 horas 1 minuto, o dólar sobe para as 4 linhas do gramado numa alta de praticamente 0,30%, toca R$ 5.914. O Ibovespa futuro recuando 0,17, 125.310. E a curva de juros com 3 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. Pois é, Gui, você vê, é uma levíssima correção no Indifut, só 0,10 de recuo e vai buscando máximas, hein? O Indifut ameaçando partir para o 0 a 0 para não virar, ou para não dizer que vai virar. Enquanto o dólar futuro vai buscando mínimas, também, em princípio, na busca pelo 0 a 0. Me parecem movimentos tímidos frente ao que aconteceu ontem, sobretudo no caso do índice. O índice avançou bastante e já está caminhando para o 0 a 0. Haja força compradora. Alô, Gui.
Tá muito forte, Léo, visto que nós, de novo, a mesma tese da data de ontem pode refletir na data de hoje, porém, mais uma vez, o Lucas pode confirmar, tem que passar dessa resistência para engatar essa perspectiva de um cenário mais positivo. Porém, o pré-mercado está trazendo um repique do susto de ontem, o que pode tracionar realmente essa perspectiva de um fechamento de uma terça-feira bonita. O contexto, Léo, é índice para cima e dólar para baixo. Kit Brasil ativado novamente. Porém, repito, não dá para sair chutando no meio de campo. Tem que tocar a bola pro meio de campo, tem que tocar a bola pro zagueiro, pro atacante, tem que cruzar para marcar no gol. Então, aguarde esse rompimento da resistência para a gente poder gritar o gol de placa. Já o dólar, bem mais interessante a abertura, tá, Léo? A gente gosta muito de olhar o cenário do ajuste do dia de ontem, ocorreu no 5.920, abertura abaixo do mesmo, se assim permanecer nesses primeiros 15 minutinhos, mostra a fraqueza muito grande dos compradores de dólar nesse dia de hoje. Vou repetir para ficar cravado na cabeça de todo mundo. Amanhã, política monetária, o juros sobe, nós temos um distanciamento muito grande entre juros e também inflação. Isso carrega um peso muito grande no câmbio, principalmente na tomada de decisão. A UBS vendeu, Léo, basicamente o mês de janeiro inteiro, o que comprou em dezembro. O gringo já não está mais comprando dólar. Quando você soma a moderação que está sendo enxergada no Trump, ainda que uma retórica agressiva em vários momentos, exemplo do que ele fez ontem, mas você tem na prática, via Scott Bessent, uma ideia de moderação. Quando se une esta moderação que a gente vê nos Estados Unidos com o carry trade tendo mais encorpamento, considerando uma taxa de juros no Brasil mais alta, isso sugere dólar mais para baixo. A moeda americana aqui no Brasil abandonou a faixa dos 6,20 e veio para os 5,90 muito em função dessa descompressão Donald Trump pelo mundo, dado que a balança de risco local não mudou. Mas uma coisa mudou sim da porta para dentro. O custo de capital brasileiro, a taxa Selic em alta, passou a atrair mais o carry trade. E ela não vinha conseguindo na reta final do ano passado, muito em função de uma sazonalidade que lhe era desfavorável. Ainda que você puxasse o juro, era um momento do ano, com vários ruídos, é verdade, no noticiário, mas também em que tradicionalmente recursos iam para fora. Então foi uma tempestade perfeita que coincidiu com a máxima em 6,30, a máxima histórica da moeda americana no Brasil. Desde o começo desse ano, você tem a descompressão do Trump, o carry trade voltando a encorpar e a balança de riscos pode não ter mudado efetivamente, mas o enfraquecimento da agenda econômica do Lula e da própria figura do Lula sugere ao mercado algum nível de moderação econômica por parte do governo nessa segunda metade. Então isso é abstrato, isso é antecipação, isso é especulação, é preciso ver algo concreto. Concreto mesmo, da porta para dentro, é o carry trade mais favorável. E o que o Gui está dizendo é que amanhã a gente já sabe, a Selic vai dormir na faixa dos 13,25% de quarta para quinta-feira. E na reunião seguinte, em março, ela vai para 14,25%. Então um carry trade que já está encorpando tem razões para encorpar ainda mais. Por isso, no contexto, enxergo o Gui, é dólar para baixo. Bom, Lucas, a gente está vendo o dólar agora nos R$ 5,920, bate máxima intradiária, vai numa perspectiva que anula a queda de ontem. Ontem o dólar futuro caiu 0,30, agora está avançando 0,36. O Gui tem a expectativa de que amanhã esse dólar encontre razões para ir para baixo, pelo menos no que tocar o Copom. Você traz para a gente a máxima do dólar e se graficamente alguma coisa mudou, pois não? Léo, o dólar aqui no intraday, ele precisa romper essa linha de tendência de baixa, né? Para conseguir renovar a máxima e aí, de repente, buscar essa faixa aqui do VWAP do dia anterior, do 928. A gente pode trabalhar com Fibonacci aqui e projetar já o primeiro movimento comprador, que ele tentou defender aqui, os vendedores tentaram jogar o preço para conquistar os 908 e vir fechar o gap, buscar o fechamento do dia anterior, mas não conseguiram, e aí teve uma reversão. Se continuar esse rompimento para cima, o nosso alvo aqui no curtíssimo prazo é o 5,930, tá? Mas olhando pela perspectiva do gráfico diário, como você mesmo mencionou, para amanhã, o dólar ainda trabalha numa região de suporte, tá? É um divisor de água se perder essa região dos 870,
E aí eu vejo ali buscando meu próximo alvo de Fibonacci do topo duplo que aconteceu lá da máxima do 6.345, que é a região dos 5.835. E depois temos espaço para uma nova mínima, mas aí a gente precisa acompanhar, porque está muito distante na faixa dos 5.729. Vale lembrar que o dólar tem uma característica de ficar travado numa faixa de preço. E como ele não conseguiu romper essa região de suporte, podemos até ter o dólar voltando a testar essa região dos 5.972 e ficar um pouco mais travado nessa região, né? Mas aí a gente precisa acompanhar como que vai ser a narrativa para fazer preço amanhã, né, Léo? De fato, amanhã é um grande dia nesse aspecto de contextualização. A gente viu o dólar caminhar para o 0 a 0, o Indifut também, e aí eles voltaram para os extremos. O dólar, no caso, aponta de alta, o índice, no caso, aponta de baixa. Gui, vamos lá. Ontem você foi um dos nossos contribuidores que mencionaram que nós poderíamos ter oportunidade na Bolsa Brasileira diante do susto das Big Techs americanas, com o caso DeepSeek. E foi o que a gente realmente encontrou. Hoje, uma leve correção frente à alta de ontem no caso do índice. Você acha que essa novela, com essa essência de rotação e chegada à Bolsa Brasileira, vai até quando? Então, hoje, Léo, é um dia bem de preparação para um movimento de uma agenda de calendário econômico bem atribulada a partir de quarta-feira. Então, vamos dar um passo atrás, que eu acho que é importante. Segunda, vulgo ontem, e hoje nós temos um calendário econômico mais esvaziado e começa-se decisão de política monetária e dados de inflação nos Estados Unidos, junto com todo o restante do calendário econômico global. Quarta, quinta e sexta é tiro, porrada e bomba. Porém, nessa rotação, provável continuidade, inclusive, de uma contabilidade de lucro nos Estados Unidos da América, à espera também dessa decisão de política monetária americana, pode vir a refletir no início da nossa temporada de balanço a partir do mês que vem. Então é bem especulativo oficialmente o fechamento do nosso mês de janeiro, com rolagem de contrato de dólar, a gente tem várias particularidades que surgem a partir da data de amanhã, porém o Brasil tem muito esse espaço para receber essa contabilidade de lucro que pode vir da parte estrangeira para aqui os emergentes. Basicamente, nós temos México, Chile e também o Brasil com um desconto bem atrativo na parte dos fundamentos. Então, a gente pode ter uma mudança aí de polaridade, né, nessas confirmações de rompimento de resistência do índice e também tem, se vier esse fluxo, um controle do câmbio para não superarmos rapidamente novamente os R$6. Então, não é curtíssimo espaço de tempo, tá, Léo? Ontem foi um cenário, entre aspas, mais técnico, juntamente com o contexto do pré-mercado, né? Era algo muito específico que não faria ali uma mudança drástica nas perspectivas de risco brasileira, porém, repito, para que a gente possa startar esse movimento mais pró-Brasil, além da ponta técnica confirmar a agenda do calendário econômico e como encerraremos o mês de janeiro, dita a regra para a temporada de balanço daqui em fevereiro apertar e seguir esse foguete. Bom, então vamos lá. Se eu capturei bem, o que o Gui diz é: nós podemos ter visto ontem o início de algo mais profundo, a depender do que essa super quarta produzir, e o gancho da temporada de balanços no Brasil, que vem em fevereiro, e que vai refletir o resultado das empresas no último trimestre do ano passado, que, até prova em contrário, tende a ser um trimestre forte. Ou será que a gente já vai ter os primeiros sinais de desaceleração? Você está trabalhando com qual expectativa, Gui, via de regra? Resultados fortes das empresas brasileiras? Principalmente bancos, viu, Léo? Bancões, nós tivemos no ano passado um momento histórico e comemorado aqui por muitos, que é o Itaú Unibanco bater 2 dígitos de bilhão pela primeira vez, um banco privado conseguiu atingir esse resultado. Então, esse aumento da taxa de juros vai aumentando o spread da ponta do crédito e bancão pode ser o grande airbag a respeito dessa temporada de balanço. O que vai pegar fogo e a grande dúvida dessa temporada de balanço é a companhia Petrobras, né? Como vocês já anunciaram aí o movimento do aumento do diesel, nós tivemos o abrasileiramento do preço dos combustíveis e isso pode vir a refletir em um cenário de Petrobras pela primeira vez desde a transição do governo. Então, bancos pode ser algo extremamente positivo e continuar a sequência dessa perspectiva de um preço justo muito distante do preço de cotação e fica a grande dúvida para as duas grandes gigantes de commodity, que é a Petro e a Vale. No demais, Léo, quando a gente fala de energia, os outros setores que fazem preço na Bolsa, a gente pode muito ver aqui, dia após dia, um cenário de a gente narrar a perspectiva de consenso de mercado ser superada e isso vai criando um sentimento ainda mais que a nossa Bolsa tá barata, só falta alguém comprar.
9 horas 11 minutos. Bom, é o seguinte, eu separei aqui uma bateria de manchetes enquanto a gente registra, o dólar está ainda no 0,30 de ganho, o Indefood caindo 0,17. Eu separei uma bateria aqui de manchetes que ajudam a gente a calibrar um pouco dos principais assuntos do dia. O Esquenta já fez isso, mas aqui a ideia é pegar a análise do Gui e a precificação disso com o Lucas Florencio, meus parceiros dessa primeira meia hora da faixa das 9. Vejam só vocês, como Donald Trump está reagindo à novela DeepSeek. Para todo mundo estar na mesma página, caso ontem você tenha saído para passear e não viu nada de mercado, só está fazendo isso hoje, a DeepSeek lançou o R1. É um modelo de raciocínio de código aberto que supostamente bate o ChatGPT da OpenAI em vários testes. E já no final de semana, chamou muito a atenção após uma disparada de downloads. Para muita gente, a DeepSeek é apenas uma startup chinesa, quer dizer, não vem de um grande tigre chinês de inteligência artificial. A empresa teria criado um modelo de IA competitivo por uma fração dos bilhões que o Vale do Silício tem gastado, quebrando o domínio das grandes empresas na área como Alphabet e Meta. Segundo a DeepSeek, a versão inicial do seu grande modelo de linguagem custou menos de 6 milhões de dólares. Wall Street, por um lado, questiona os números, mas o caso levanta a possibilidade de grandes modelos de IA serem construídos com muito menos investimento. Numa publicação do X, o desenvolvedor de IA da Dropbox, Morgan Brown, disse que as inovações da startup chinesa deixaram o mundo em choque. Enquanto a OpenAI gastou pelo menos 100 milhões de dólares para treinar o ChatGPT, a DeepSeek fez o mesmo com um pouco mais de 5 milhões, ele observou. A Meta torrou 170 milhões de dólares para treinar o Gemini. O uso de chips mais baratos é uma virada de chave. Se todo mundo pode fazer IA com GPU de jogos, você entende o tamanho do problema. Fecha aspas. Claro que ele está chamando de problema a questão das realizações fortes, das vendas em empresas que estavam, através de chips muito mais caros, calibrando o seu futuro e o seu ajuste de modelo de negócio. Dá sequência aqui no Boletim Bom Dia Mercado, Rosa Rescala, ao dizer: isso é especialmente ruim para a gigante NVIDIA, cujo modelo de negócio é baseado em GPUs caras e sofisticadas. Em nota, a empresa classificou o modelo da DeepSeek como um excelente avanço em inteligência artificial. A ação chegou a despencar 17%, queimou quase 590 bilhões de dólares em valor de mercado e contribuiu para o Nasdaq recuar 3% ontem a 19.341 pontos. A liquidação não ficou restrita a NVIDIA. Também se espalhou para outras techs no geral, mas em particular a companhias que fornecem hardware elétrico para infraestrutura de IA. Ora, se eu preciso de muito menos energia e eletricidade para fazer serviços sofisticados, eu vou demandar menos infraestrutura de hardware elétrico, por tabela. Por isso, Siemens Energy e Constellation Energy caíram em média 20,5% ontem. Jim Reid, para fechar, chefe de pesquisa global macro do Deutsche Bank, observou que o caso DeepSeek é um lembrete das incertezas que afetam a indústria de IA, setor que está em estágio ainda inicial. Para essa autoridade, o episódio preocupa mais do que as tarifas de Trump. A Capital Economics avaliou que o caso, se for sólido, pode prejudicar a posição dominante de algumas das empresas que lideraram o rally das bolsas americanas. Bom, fato colocado, contextualizado, com a síntese aqui que eu capturei no Bom Dia Mercado, vamos à repercussão. Olha só como Trump se posicionou. Ele disse que a inteligência artificial da China é um alerta para a indústria dos Estados Unidos. Eu considero positiva essa declaração, tá? Porque ele poderia ter ido com uma pegada nacionalista, do tipo, não acredito na IA chinesa, seria um raciocínio muito automático para ele. E não. Ele basicamente falou, vocês têm que se mexer, porque os caras lá estão fazendo. Euforia com ferramenta chinesa levou à deterioração no preço das ações de tecnologia mais tradicionais americanas e trouxe o Trump em favor de um alerta para a indústria de IA nos Estados Unidos. Ele também falou muito ontem de tarifas sobre chips de computador, aço e medicamentos. Temos que trazer a produção de volta ao nosso país, disse apoiadores na Flórida. O problema, e aí a gente vai tabelar com o Gui e o Lucas vai nos ajudar a olhar para a NVIDIA, o que esperar do papel tecnicamente para hoje. O problema, Gui, é que essa mordida que o Trump ameaça colocar na mesa, que é de tarifação, não diz nada para a China. A China aprendeu a jogar o jogo. E se você fecha a porta, porque vamos nos lembrar, a China desenvolveu o que desenvolveu com as restrições que os Estados Unidos impuseram, evitando que chips mais sofisticados pudessem ser exportados, o que era a política de Biden.
E veja o que a China entregou ontem. Ah, é? Vocês não vão me dar chips sofisticados? Não tem problema, eu pesquiso aqui e consigo mais sofisticados ainda com menos preço. Então, quer dizer, essa ameaça do Trump pode fazer efeito contra a Colômbia, contra nós brasileiros, que dependemos bastante deles. Para uma potência como a China, não é o caso, né? E a gente está diante de uma corrida que é a nova corrida de Guerra Fria do século XXI, a corrida pela IA. Léo, eu vi nos comentários aí, achei muito bom. Apesar de não ter garantia, né, o movimento acaba sendo muito forte e os chineses não vão baixar a guarda, não, como não vieram baixando nesses últimos anos. Apesar dos dados econômicos da China ainda serem muito obscuros, você já responde, já basicamente na sua pergunta. Eles vão conseguir desviar essa carteirada do Trump, porém o homem chegou bravo, né? Então a gente chegou a comentar os primeiros 100 dias de governo e o Trump vai pressionar dia sim e dia outro também a respeito desse movimento da IA que tanto inflacionou e também salvou os Estados Unidos da América pós a pandemia. Então, mais uma vez, dando um passo atrás, pandemia, alta inflação, o boom da IA e dos chips acabaram dando uma equilibrada nos Estados Unidos. Se agora, Léo, a gente vê um efeito manada e começa a reorganizar essa operação, fica chato para o Donald Trump acabando de assumir a sua posse como presidente eleito lá dos Estados Unidos. Então ele não vai parar de bater, a China não vai abaixar a guarda, por isso que a gente vai ter que ficar tanto de olho, de fato, aí nesse comportamento das Big Techs. Inclusive, a maior problemática quando a gente olha para o curto espaço de tempo é que vem uma sequência de temporada de balanço muito forte para as techs aí dos Estados Unidos da América. Mas a China realmente não está se importando muito, não. É perigoso, Léo, bem perigoso para ambos os lados e não tem muito vencedor nesse cabo de guerra, não. E repito, toda essa treta pode respingar em algo ainda positivo para o Brasil. Você pretende fazer alguma coisa com a NVIDIA depois desse tombo de 590 bilhões a menos, 17% de recuo? Well, sinceramente, recentemente também eu vi muita gente comentando, né, 40 vezes lucro, o que justificaria um investidor estar pagando tão caro assim por uma empresa? Tudo bem que a revolução, o que ela faz e etc, podia estar desalinhado o valuation, mas quando a gente olha fora do gráfico e vai olhar um pouco mais a ponta da lucratividade, o PL, nada justifica, né, uma empresa estar valendo tão caro assim na ponta do preço. Então eu acho que pode cair mais. Hoje dá um gap de alta, é um cenário que fica globalmente sendo comentado, então são muito mais dinheiro movimentado em NVIDIA, mas tem espaço sim, viu, para poder adequar um pouco mais esse preço de NVIDIA. Então foi um susto que a companhia toma, hoje pode dar um repique gigante, porque caiu um absurdo na data de ontem, mas eu pretendo fazer nada, e é só torcer para não gerar uma catástrofe por aí também. 9 horas e 19 minutos. Bom, é o seguinte, meu caro Lucas Florencio, a gente vai dar esse giro tecnológico depois da história que eu resumi aqui, só que antes a gente precisa pagar a virada do Indifut, que não pagamos, chegamos a bater máximo intradiário, o Indifut chegou a trabalhar no terreno positivo, hein? Bateu máximo em 125.585 pontos, agora está em 125.420. E a curva de juros virou também. Os contratos DI1F 28, 29, 30, 31, 32 já operam na ponta positiva, pedindo um ponto base a mais nos prêmios. Então vamos lá, já o dólar não teve muita notícia não. Lucas, Indifut, se possível aí pra gente, o DI1F 28. Vai lá, Lucas. Vamos lá, Léo. O índice, ele ensaiou romper aqui a minha média de 50 períodos, era um fundo anterior, né, essa região dos 125, 210, não deu continuidade na primeira rejeição ali do dia, e já voltou, engolfou todo o movimento, e agora vem para tentar romper aquela resistência, aquele topinho de ontem, ali próximo do fechamento, ali no 125, 640. Interessante que ele tentou fazer a continuidade, mas rejeitou a alta, mas segurou bem aqui na região da média de 20 períodos, mostrando que os compradores estão tentando aí romper essa faixa de preço, né? Importante não perder, novamente, esses 350, porque aí ele pode voltar a trabalhar ali próximo da média de 50 e ficar trabalhando dentro dessa lateralização sem tentar romper essa resistência. O DI que você quer, qual que é, Léo, por favor? 28, DI1F28. DI1F28, deixa eu pegar aqui. Vamos olhar pela perspectiva do diário? Ou você quer que eu olhe pelos 5 minutos mesmo? Bora, pode ficar à vontade. Acho que o diário vai até ser mais legal.
Tá. O diário, na verdade, ele tem um padrão. Se a gente coloca, por exemplo, eu estava falando do topo duplo do dólar, né? É muito parecido, que ele rejeitou aqui o rompimento desses 15 e 0,8, né, ali próximo do finalzinho do mês passado, em dezembro, e ele veio a tentar aqui quase romper esse fundo anterior nos 14,73, que é a média de 50 períodos também. E ele segue agora num processo de lateralização, né, entre essa região de fundo, né, como se fosse acumulando esse movimento, deixando topos menores, tá? E aí há uma perspectiva que se ele romper essa faixa aqui dos 14,70, de repente a gente pode ter um movimento parecido com aquele do dólar que eu mencionei, que era o topo duplo, para buscar uma nova mínima na faixa dos 14,46. Agora, se romper essa linha de tendência de alta, de repente pode ter uma barata voa novamente, aí alguma coisa que vai fazer preço para tentar voltar no 16,07 ou até testar ali os 16,33, Léo. Excelente. Bom, Lucas, agora a gente embarca no giro tecnológico, não? NVIDIA, claro, o primeiro papel que a gente precisa colocar na faixa das 9. NVIDIA caiu ontem 17%. Vou até dar uma espiada aqui, pensando no pré-mercado americano. Ó, a gente está vendo a NVIDIA, deixa eu ver aqui, subindo 3,3%. Mais cedo, subia 5,5%. Está subindo agora 3,2%, ameaçando cair para 2,9% o nível de alta em NVIDIA, que ontem tombou 17%. Gráfico diz o que para você? Olha o gapaço, hein? Vai lá, Lucas. Já ouviu aquela frase? Os chineses, se você receber um limão, faça uma limonada, né? Basicamente isso. Estava falando dos chips, né? Mas vamos lá. O gráfico aqui, Léo, ele abre com gap, mas o mais interessante é que assim, o gráfico ele tem, às vezes, uma coincidência de antecipar alguns movimentos, né? A gente percebeu que a NVIDIA tentou fazer o rompimento ali por volta do dia 7 de janeiro, dessa região dos 150, e veio um fluxo vendedor muito forte, dando sinal de que tinha ali uma resistência importante. E aí saiu perder aquela mínima na faixa dos 120, não conseguiu, fez um reteste lá no topo, tá? Fez um reteste ali na região do topo para conseguir gerar um topo novo e deixou ali um topo menor. E aí abre com um gap de baixa, rompendo essa região de fundo e veio buscar a média de 200 períodos. Aí é importante lembrar que, né, eu vi você comentando que com relação a comprar, que pode novamente voltar os vendedores, porque alguns players ainda não se desfizeram tanto das suas posições, etc. Isso de fato pode acontecer, né? Porque nós temos uma região de fundo anterior que pode ser uma bipolaridade. Eu vejo que o Alex comenta muito sobre isso, né? E quando ele voltar a testar essa região, de repente esses mesmos vendedores que bateram ali, né, no leilão de ontem, podem voltar a tentar gerar essa pressão para baixo, quem sabe perder esse movimento da média de 200 períodos e fazer aquele movimento de onda 1, 2 e 3 para baixo. Agora, se ganhar essa região de fundo anterior, de repente pode voltar para esse contexto de lateralização e aí confirma aquela tese de que o Caio comprou novamente, Léo. Perfeito, Lucas. Direto com o Guilherme Cunha. O Gui, vem cá, na Bolsa Brasileira, hoje quais as posições principais da sua estratégia? Tenho nada, cheguei a dar uma comentada na data de ontem, volto, também dei uma bisbilhotada no chat, eu tive uma herança que ocorreu da contabilidade de lucro da companhia Marfrig para uma rotação de Minerva BIF3, e essa me enroscou devido ao cenário de juros brasileiro, que aumentou drasticamente a perspectiva da companhia e seu endividamento. Então, só para atualizar essa tese, inclusive em específico, qual que foi o grande contexto? Nós tínhamos lá a Marfrig numa alta expressiva, colocamos a contabilidade de lucro, e esse dinheiro nós colocamos para o cenário da Minerva BIF3, que comprou as plantas de atuação da Marfrig, então estava tudo muito bem orquestrado para a Minerva BIF3, depois de um semestre, um ano, aumentar a receita e também aumentar a lucratividade. Poxa vida, isso aconteceu, porém não trouxe uma sequência que fizesse jus ao fundamento, porque o juro subiu. Então Minerva BIF3 alavancou, comprou essa planta da Marfrig com uma alavancagem, né, com dinheiro caro, e o taxa de juros está deixando ainda mais caro. Amanhã, subindo juros, penaliza ainda mais a companhia, que com a sua rolagem da dívida vai diminuindo a ponta do lucro, mesmo tendo uma receita hoje bem maior. Então esse case ficou aí mais para longo prazista e vai ter que continuar esse movimento. Só no segundo semestre desse ano, se a taxa de juros cair, o papel começa a andar. De resto, nós colocamos o dinheiro no bolso, fomos para operações mais curtas à espera da temporada de balanço. Quem não decepcionar, Léo, nesse patamar de juros e nesse mau humor da bolsa, vai começar a obter uma correria interessante. Mas a gente não está afim de fazer uma bet, não.
pegar o balanço trimestral, pegar o que realmente está barato e aí retomar essa constituição aí da compra do mercado à vista. No final do ano passado, mais uma vez, né, o Papai Noel não veio, o volume muito baixo na nossa bolsa, um mau humor gigantesco com o fiscal brasileiro, não tinha o que fazer ali não. Agora, quais os cavalos em que você aposta na corrida da temporada de balanços? Você cita aí no setor de proteínas alguns personagens. Tivesse você que elencar papéis para se ligar, os bancos, você citou mais cedo, né? Você está com uma expectativa forte para os balanços dos bancos nesse quarto tri. A partir de fevereiro vão desfilar na avenida dos resultados os bancões também. Me fala um pouquinho disso, assim, 3, 4 papéis que você colocaria no radar na esperança de que os resultados confirmem força compradora. Fomos muito bem no cenário da companhia Porto, né? A Porto trouxe ali uma alta muito expressiva no ano passado e ajudou muito no equilíbrio da grande oscilação de 2024 e a Porto pode vir sequenciar esse movimento de alta, assim como a grande perspectiva também em cima de Itaú Unibanco. Mas quando a gente fala de Itaú Unibanco, quando a gente fala de Porto, ninguém gosta, né? São papéis mais convencionais e apesar de ter entregado uma lucratividade no ano, pouca gente embarca nessa onda. O que naturalmente todo mundo vai querer dar uma cornetada são nas small caps devido à possibilidade do segundo semestre obter uma queda de juros. Mas a gente não vai escolher a dedo uma companhia não, porque a gente pode ter o dedo podre e isso amargar a perspectiva em grandes oportunidades. O que vem sendo muito atrativo, é uma tese que vem sendo muito comentada, é a ETF Trig 11. O que essa ETF Trig 11 faz? Ela pega uma cesta de small caps, faz a sua distribuição e essa ETF, numa queda de juros ali, ela pode superar todos os benchmarks da economia, ou seja, você superar um CDI, uma inflação, o próprio Ibovespa, colocando um bom din-din no bolso. Então, uma situação que a partir do momento de amanhã, se deixarem aberto como é que vai ser a segunda reunião do Copom do ano de 2025, amanhã subiu, né? Mas se deixarem aberto como é que vai ser, já não contratar mais uma alta de juros, é bem bacana você ir adquirindo essa ETF Trig 11, que esse fundo de ETF já vai comprando essas empresas para você, e aí você consegue startar. Agora, Ibovespa à vista mesmo, Vale está muito complexo, Petrobras tem essa temporada de balanço, as evidências estão em banco e elétrica, tá? Elétrica, o que você escolher aí, principalmente Eletrobras, que a gente volta no mesmo patamar de preço de suporte, acho que da minha última participação aqui na TC News, volta a ser a mesma oportunidade. Temos 9 horas com 28 minutos, direto para os destaques de agenda, para você se ligar aí do outro lado. Olha só o que a gente deve entregar para vocês ao longo da faixa das 9. Bom, nós tivemos o INCC, o Diego vai pagar para a gente, tivemos também Boeing e outras companhias divulgando seus resultados, o Diego vai fazer um balanço. Aí nós teremos a partir das 10h30 a nossa próxima atração com os pedidos de bens duráveis nos Estados Unidos, leilão do Tesouro aqui no Brasil, arrecadação federal referente a dezembro, com coletiva na faixa das 11, horário em que acontece o índice de preços de imóveis sendo divulgado lá nos Estados Unidos. Também faixa em que Lula faz reunião com representantes da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Estará ao lado de Haddad e Alckmin nessa. Vamos lá, Diego, temos assuntos então a tratar. No caso da inflação e INCC, começamos por ela. Como é que foi a fotografia? Pois é, e acelerou para 0,71% em janeiro, tá, Léo? Então saiu de dezembro em que tinha avançado 0,51%, acelerou em janeiro para 0,71%. Em relação a janeiro do ano passado, que era 0,23%, então também teve essa aceleração. No acumulado de 12 meses está em 6,85% o INCCM, e um ponto que o release da FGV chamou a atenção foi que esta aceleração dos custos de construção civil foram puxados pelo grupo mão de obra. Então, mão de obra se tornando mais cara em relação ao mês de dezembro. Tá, Léo? Que é serviço na veia, né? Mão de obra é o serviço relacionado ali à construção. E vamos lembrar, todo mundo, INCC, Índice Nacional de Construção Civil, na média, e por isso o M na metodologia de aferição. Então, mais uma evidência ruim para a inflação, hein? Nós saímos de 0,50, que já não é um patamar exatamente confortável, e fomos a 0,70, muito puxados em função do custo de mão de obra, o que retroalimenta aquelas preocupações com o segmento de serviços. Ok, agora a gente vai para os balanços americanos. Diego, quais os highlights das empresas que já divulgaram seus números na manhã desta terça-feira? Vamos lá, primeiro com GM, General Motors, que divulgou seus números, lucro por ação
superou o consenso, veio $1,92, se esperava $1,83, enquanto as vendas líquidas e receita somaram 47,70 bilhões, a estimativa era de 44,46 bilhões. Inclusive, ela soltou o guidance, está prevendo um lucro líquido de 11,2 bilhões de dólares a 12 bilhões e meio de dólares em 2025, a estimativa era de 10,63 bilhões. E aí o lucro ajustado por ação ficaria entre 11 e 12 dólares em 2025, a estimativa era de 10 dólares e 60 centavos, portanto, em ambas as situações, acima do que o mercado antecipava. O mercado premia levemente GM, agora no pré-mercado americano, GM está subindo 0,60%. Outra empresa que já divulgou seus números também foi a Boeing, que teve perda, né, por ação de $5,46. A expectativa era de um prejuízo menor de $3,07. A receita somou 15,2 bilhões de dólares, se esperava 16,45 bilhões. Portanto, em ambas as leituras, os números de Boeing frustraram o consenso do mercado, tá? Falando rapidamente das expectativas da empresa, ela deve aumentar gradualmente a taxa de produção do 737, que foi justamente aquele modelo de avião que sofreu com com problemas técnicos, que a porta soltou no ano passado. Foi a partir daí que a situação da Boeing começou a complicar. Eles devem voltar ou aumentar gradualmente a produção deste modelo novamente, tá, Léo? Boeing no pré-mercado está subindo, tá? 0,61%, apesar destes números que, em ambas as situações, tanto de receita quanto de prejuízo, vieram piores do que o mercado antecipado. 9h32. Guilherme Cunha, a gente vai chegando à reta final da sua participação. Vale divulga a prévia operacional hoje, hein? Tá de olho no papel, não? Pô, Léo, é aí que a gente vai também trazer a perspectiva oficial desse índice futuro. O papel tomou uma chapuletada muito forte, né? Visto que China não ajudou, o preço do minério não ajudou, e eu acho muito complexo a gente acreditar também que essa prévia vai vir extraordinária. Mas quando tá tão ruim, Léo, o menos pior acaba podendo dar uma agradada, e no curto espaço de tempo ela pode dar um repique. Porém, fica um insight, né, ainda maior para quem gosta de estar atrelado a commodity minério. A Gerdau, GGBR de número 4, a sua receita, Léo, ela é predominantemente nos Estados Unidos da América. Então, muito se fala de Vale, obviamente, por todo o seu peso dentro de Bovespa, fluxo e etc., mas é predominante a perspectiva de necessidade da China, Vale de número 3, que é o que está impactando nesses últimos anos, inclusive a companhia Vale de número 3. Então, a prévia de Vale respinga numa perspectiva também de risco em cima da GGBR4. Para olhar o começo desse ano, eu sou muito mais GGBR4 Futebol Clube do que Vale de número 3 por esse contexto. Receita vem dos Estados Unidos e a Gerdau já vem há muito tempo também desenhando uma lateralização. Se romper aquela região dos 18 por R$19, o papel tem uma chance de subir muito além da companhia Vale. 9h34. Balanço. Gui, o seu destaque final para a gente partir aqui para outras atrações. Se a gente volta a falar amanhã, convoca o like aí, Gui. Pô, não tem 1000 ainda nesse like aí, Léo? 970. Ah, não. Então, por gentileza, viu? Se você vir amanhã aqui para dar uma cornetada, que eu saia daqui com 1000 likes. Ô, Léo, ainda bem que você me chamou aqui, viu? Dedo no like, meu povo, para ver se esse dólar já rompe a mínima intradiária e consagra o retorno de Gui Cunha. Um beijo do Cunha e espera romper para clicar, meu povo. Fui! Tchau, Gui. Um abraço. Amanhã tem mais Guilherme Cunha ao vivo com a gente. Grande Gui. Galera também comemorando muito as participações aqui. O Alecal tá na área, o Kleber Neves, o Eduardo Xavier. Meu abraço pro Rivotril. Tá animado com o Neymar de volta ao Santos. Rivotril? Que beleza, hein? As areias batidas de Santos não serão as mesmas. O Edson Figueiredo, meu querido amigo, também tá por aqui. Quem mais, ó? O Marcelo Júnior, a Sol Siqueira, beijo nela. O Painho também tá na área. Dizendo aqui que adora o Lula, só que